Jeremias, capítulo de número 18, verso 1 ao verso de número 6. Esse texto é bem conhecido, tem como epígrafe: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Feche seu olho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos curvamos diante, ó Pai, da tua grandeza. Nós nos curvamos, Senhor, diante da tua soberania. Nós nos curvamos diante do seu poder, porque nós bem sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. Somente o Senhor tem palavras que alimentam, Senhor, a alma e o coração do homem. Por isso, Pai querido, que o Senhor disse, ó Pai, que sem as tuas palavras, Senhor, sem o teu alimento, sem, Senhor, o pão que desceu do céu, nós não teríamos vida, ó Pai. Senhor, mas este pão que desceu do céu é o pão, ó Pai, que nos alimenta, e é o pão que nos direciona, e é o pão que fortalece a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Por isso nessa noite eu peço a Ti direção do Teu Espírito Santo. Por isso nessa noite eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor incline sobre nós, ó Pai querido, a Tua fronte, e nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento. Que os nossos corações estejam abertos, ó Pai querido, à Tua palavra, para que possamos entender o que o Senhor requer de cada um de nós. Derrama sobre Teus filhos de entendimento, e que esta palavra possa produzir o efeito para qual ela for lançada. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de entrar no texto, eu gostaria de passar para os irmãos o contexto em que estava vivendo o reinado de Judá, a qual Jeremias está inserido. Judá estava vivendo uma vida totalmente desregrada. A decadência moral, espiritual do povo era visível a olhos nus. Não precisava ser nenhum expert em cristianismo, não precisava ser nenhum doutor, nenhum sacerdote para observar que o povo estava totalmente distante de Deus. A nação de Israel, irmãos, ela parecia ter se esquecido dos milagres que Deus havia feito aos seus pais, aos seus antepassados. A nação de Israel esqueceu que Deus a qual ele servia, o Deus a qual ele servia, foi o mesmo Deus que, quando a nação estava oprimida por Faraó, livrou aquele povo das mãos do Egito, e todos eles passaram com seus pés enxutos diante do Mar Vermelho. É fácil muitas vezes a gente acusar a nação de Israel, a gente olhar e falar, mas eles não lembraram do que Deus fez no deserto para eles. Deus deu maná, Deus providenciou água da rocha, Deus pegou aquelas águas de Mara que era amarga e transformou em águas boas para eles beberem.
Mas se a gente fizer uma reflexão geral na nossa vida, muitas vezes nós também agimos igual a nação de Israel sempre agiu com Deus. Muitas vezes nós esquecemos dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Deixa eu ajudar você a pensar. Quem aqui, diante de uma prova muito grande, de uma dificuldade grande, reclamou até o ponto, e às vezes até injuriou, e de repente você se lembrou que de uma outra vez você estava num problema ainda maior, e Deus providenciou para você um grande livramento, e daí você mesmo fica constrangido do seu pensamento, porque você vê que Deus já operou por você milagres maiores. Deixa eu dizer uma coisa aqui, refrescar a memória dos irmãos. Se Ele já operou milagres maiores no passado, fica tranquilo, Ele vai operar nesse negócio aí também. Ele vai te dar o livramento nessa situação que você está passando aí também. Fica tranquilo, é só você descansar no Senhor. A nação esqueceu-se dos milagres que Deus fez. E a nação de Israel era coisa tremenda, irmãos. Eles não podiam ficar um pouquinho bem. Eles não podiam ficar sem problemas. Eles não podiam ficar sem aflição. Quando Deus dava um sossego para o povo, irmão Mário, o que acontecia com o povo? O povo caía na idolatria. O povo saía para adorar outros deuses. O povo queria para ele reis igual das outras nações. E é interessante que a nação de Israel era uma nação, neste momento em que Jeremias foi levantado como profeta, que ela se alegrava em ser uma nação corrupta. O povo não queria mais ouvir a verdade. Vê se não parece muito, irmãos, com os dias que nós estamos vivendo nessa terra. O povo ele não queria ouvir a verdade, não. Pelo contrário, se você analisar o livro do profeta Jeremias, você vai ver que o povo corria atrás de falsos profetas, com falsas profecias, porque tudo que o povo queria ouvir, era aquilo que alegrava os seus ouvidos e o seu coração, mas o povo não queria ouvir a voz do Senhor. Analisando o livro, você vai ver que Deus procurava por toda a nação, um resquício, ou seja, um vestígio de verdade, da parte de alguém. Deus procurava justiça no meio do povo. Porém, quando Deus olhava para a nação de Judá, quando Deus olhava para o povo, Deus não conseguia enxergar ninguém com o coração totalmente voltado para Ele. Analisando o livro, os irmãos vão ver que tanto Deus como os verdadeiros profetas. Quem que é verdadeiro profeta, irmão? É aquele que prega a palavra de Deus. Não é aquele que fica, eis que te digo. Ele pode ser usado por Deus, mas o verdadeiro profeta, ele prega a palavra de Deus. Ele ensina para a igreja o quê? A doutrina dos apóstolos. E quando Deus olhava para a nação, ele via que o povo não tinha interesse nem nele e nem nos profetas que ele enviava para admoestar a nação. O povo estava totalmente corrompido, ou seja, o povo tinha virado as costas para Deus. Agora, quando eu estudo a Bíblia, e quando nós analisamos a Bíblia, você vai ver que diante de um problema desse, Deus ele não fica inerte. Deus sempre vai levantar um homem com coragem e com ousadia para pregar a sã palavra do Evangelho. E Deus vai atrás deste homem. Deus levanta um homem. Deus levanta Jeremias. Levanta ele para conclamar contra as mazelas e contra os pecados cometidos pela nação de Judá. Jeremias vai começar o seu ministério com aproximadamente 20 anos de idade, no reinado do rei Josias. Este homem, este menino, é levantado como profeta de Deus. E Jeremias vai ser conhecido, os irmãos sabem disso, como profeta chorão, também um profeta solitário, porque Jeremias recebeu uma ordem expressa de Deus, que ele não poderia se casar.
Jeremias teve, irmãos, o seu ministério e toda a sua vida moldada num contexto turbulento, no pequeno reinado de Judá. E quando nós entramos nesta parábola, nós vamos ver que Deus ordena para que Jeremias fosse até a casa do oleiro. E que Jeremias observasse ali a forma que o oleiro trabalhava com barro. É interessante que a Bíblia é bem específica. E a Bíblia vai dizer que o oleiro estava com um vaso quase pronto ali no molde, ali na roda. E este vaso que estava na mão do oleiro, a Bíblia fala que ele é quebrado. E aí Deus olha para Jeremias no verso de número 6. E ele faz uma pergunta para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Jeremias ali maravilhado com a habilidade do oleiro. Jeremias ali contemplando que nesse processo de criação do vaso, o vaso podia até se quebrar, mas o oleiro estava pronto para dar uma nova forma ao vaso, em nome de Jesus. Eu quero falar para você que se quebrou, para você que se trincou, para você que muitas vezes saiu da presença do Senhor, para você que muitas vezes errou e está achando que não tem mais jeito, que não tem como. Eu quero dizer para você que o oleiro ainda está disposto a mexer com o seu barro. O oleiro ainda está disposto a colocar você na roda e a fazer de você novamente um vaso de honra na casa do Senhor. Não importa onde você caiu, não importa onde você errou, não importa a rasteira que o diabo te deu, e muitas vezes está dizendo, não tem mais jeito. É mentira. Para o oleiro que eu conheço, tem jeito. Ele pega você, da onde você estiver, coloca você novamente na olaria dele, e transforma a sua vida por inteiro. É interessante que estamos nós aqui, você aí na sua casa, você que vai me assistir, que está me assistindo, e nós somos pessoas tão diferentes, nós temos histórias tão diferentes, irmão. Se cada um sentar para contar a sua história, você às vezes até vai falar assim, irmão Mário, nossa, eu nem imaginava que alguém passava por isso na vida. Se o outro contar a história dele, você vai falar, meu Deus, existe isso. Existe. Mas não tem problema. Não importa o país que você nasceu, não importa o berço que você veio, não importa se você teve muitos problemas ou teve pouco ou nenhum problema. O que importa é que mesmo tendo essas características diferentes, nós somos apenas barro. Eu não quero chocar você, talvez você se ache alguma coisa, mas você é apenas barro. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito então alma vivente. Você é barro, eu sou barro. Salomão vai dizer, todos vão para o mesmo lugar, porque todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Portanto, todos nós temos uma grande relação com o barro. E quando eu paro para observar isso, irmãos, é muito interessante, porque observe comigo, barro tem algum valor? Você já viu alguém saindo por aí catando barro? Não, porque barro não tem valor nenhum. Ninguém dá valor comercial nenhum para o barro. Todo mundo, você passa aqui, ó, atrás aqui da igreja tem um monte, né, de barro. Você não vê ninguém juntando barro por aí. Porque barro, irmãos, tem um monte por aí. Mas é interessante que o desejo do Senhor é que nós deixemos de ser barro para ser vasos de honra na sua casa. É por isso que a Bíblia fala que Deus pega o homem do montouro e coloca ele para se assentar entre os
Ninguém dá nada para o barro. Mas quando você vai lá em Pedreira, que você vê aquele vaso bonito, você quer colocar ele lá na sua casa, né, Jana? Você quer levar ele para colocar ele bem bonito lá na sua casa. Só que é interessante, irmãos, que se eu perguntar quem quer ser vaso, todo mundo quer ser vaso. Se eu perguntar para um monte de barro que está me assistindo, e os barros que tem aqui, inclusive eu, você quer ser um vaso bonito? Oh, lógico. Em vez de ser barro, é preferível ser um vaso. Mas é aí que eu quero pregar essa noite, debaixo deste tema: moldados pelas mãos do oleiro. Você acha que é fácil virar um vaso? Eu vou passar aqui para você que está me assistindo, e eu vou fazer uma ligação entre o processo da transformação do barro em vaso e o processo espiritual deste barro que sou eu, deste barro que é você, para a transformação de um vaso de honra na casa de Deus. É interessante que quando nós vamos para o processo de fabricação de um vaso, a primeira parte que o oleiro ele precisa se preocupar é com a primeira fase. E a primeira fase você pode ficar tranquilo. A primeira fase é a fase da escolha. Quando nós estudamos um pouquinho, nós vamos ver que existe aproximadamente 208 tipos de barro. Mas desses 208 tipos de barro, apenas 8 barros servem para fazer um bom vaso. O que eu já aprendo com isso, irmão Mário? Eu já aprendo que nós já passamos pela primeira fase. Você pode se alegrar esta noite, porque você já foi escolhido. Entre os 208 tipos, você faz parte dos 8 tipos em que Deus pode usar para fazer um bom vaso para a sua casa, para ornamentar a casa do Senhor. Por isso que no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 16, a Bíblia vai dizer assim, ó: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Porque o barro não escolhe o oleiro, mas o oleiro escolhe o barro com o qual ele quer trabalhar. Então, se Deus te escolheu, se alegre esta noite em nome de Jesus. Ele te achou no monte de Montouro, que estava perdido, que ninguém dava nada, que todos passavam e te desprezavam. Mas Ele olhou para você e disse: este barro pode dar um bom vaso na minha casa. Ele um dia olhou para mim e disse: este monte de barro que está entulhado, se eu pegar ele e trabalhar nele, pode dar um bom vaso na minha casa, em nome de Jesus. Se alegre, você pode se alegrar na sua casa, porque você é escolhido de Deus. E a fase da escolha é uma fase gostosa, porque afinal de contas, irmão Mário, eu estava lá jogado às traças, e alguém foi lá e me escolheu. Quem já foi adolescente aqui sabe, irmão, não tinha coisa pior do que quando você ia para brincar de bola, de futebol, e se ninguém te escolhia. Oh, coisa triste que era, né? Eu fico olhando assim, né? Graças a Deus eu jogava mais ou menos, então eu era escolhido um pouquinho primeiro, né? Não era o primeiro, mas estava sempre ali escolhido. Mas às vezes eu ficava olhando para os amigos meus que não jogavam muito bola assim, e daí eles iam ficando, né? Ia passando a escolha assim, William, ia passando, daí eles iam ficando e a carinha ia, né? Ia entristecendo assim, Jesmar. Daí terminou, daí ele sentava na muretinha assim, né? E perguntava: quanto tempo? 15 minutos. Eu ficava 15 minutos sentado esperando para ele poder. Então a fase da escolha, irmãos, é uma fase muito boa. É uma fase que você fala: graças a Deus, eu fui escolhido. Eu fui chamado, daqui uns dias eu vou virar um vaso. Mas aí entra o processo que o oleiro tem que fazer com este barro. E a primeira fase que você passa após ser escolhido, você está todo contente, você está todo feliz, porque Deus te escolheu. Eu vou resumir essa com a fase da promessa. Quem aqui já recebeu uma promessa? A fase da promessa é a fase da escolha. Deus olha para você e fala assim: vou fazer de você um grande pregador, vou fazer de você um levita da minha casa.
E você fica o quê, irmão? Você fica contente, porque você foi escolhido. Mas aí vem a segunda parte, que é a parte agora do curtimento. Note bem, irmãos, o que é o curtimento? O oleiro, depois de pegar esse barro, ele vai pegar aquele monte de barro e ele vai levar para a sua olaria. E ali ele tem uma espécie, como se fosse uma piscina, um canto, um quadrado, chame do jeito que o irmão quiser, um caixote de madeira. E ele vai pegar este monte de barro, Mário, e ele vai colocar lá dentro. E ele vai jogar água. E ele vai fechar a porta. E ele vai esquecer o barro lá. Essa fase na vida do cristão, irmãos, é a fase do esquecimento. Quanto mais tempo o barro fica curtindo, melhor ele é para se fazer um bom vaso. Quanto mais curtimento, mais liga tem a massa e maior tamanho ele pode ficar. O mínimo de curtimento para se fazer um vaso é de 3 meses. Eu não sei o dia que Deus te fez a escolha, que Ele fez uma promessa, e o tempo que Ele te deixou no curtimento, ou ainda está te deixando no curtimento. A fase do curtimento é aquela fase que parece que Deus não se lembra mais de você. Pastor, Ele me escolheu, Ele fez a promessa e profeta nenhum fala mais comigo. Eu vou no culto e falo, essa noite Deus vai falar comigo. Pastor, Ele fala com todo mundo, mas não fala comigo. Pastor, eu falo, Deus vai falar comigo hoje, nem que seja através de um hino. Vocês cantam hino para tudo quanto é canto, 30 hinos, nenhum hino fala comigo. Não se preocupe se você está passando pela fase do curtimento. Deus só está aprimorando você para fazer de você um vaso de honra na sua casa. Quanto maior a fase do curtimento, maior o vaso. Quanto mais tempo você ficar no curtimento, maior a liga que Ele vai dar neste vaso. É aquela fase que Davi falou assim, em Salmo 143, verso número 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O meu espírito desfalece. Não me esconda a tua face. Se você estiver passando por esta fase, em nome de Jesus, eu venho aqui para dizer que Deus não se esqueceu de você. Você só está curtindo nas mãos do oleiro. Você só está num lugar separado. É o momento que Ele precisa para que você ganhe liga, para que você ganhe resistência. Porque quando Ele te pegar para colocar na roda, Ele vai poder trabalhar com você. Ele vai poder cumprir as suas promessas na sua vida. E o nome dEle será glorificado através da sua vida. Talvez você está passando por esta fase. Se alegre no Senhor. Deus não se esqueceu de você. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe o seu CEP, o seu CPF, sabe o dia que você nasceu, sabe o que você não tem na sua despensa, sabe o que você tem sobrando na sua despensa, e Ele sabe de tudo aquilo que você necessita. Fica tranquilo, se Ele não está falando com você, Ele não se esqueceu de você. Esta noite Ele te trouxe aqui para te dizer, aguenta mais um pouquinho, a fase do curtimento vai passar, e você vai para a próxima fase, em nome de Jesus. Aí eu imagino a alegria do barro, quando o oleiro, Mário, ele abre a porta para pegar o barro que estava curtindo. E aí eu creio que o barro deve ficar muito feliz. Imagina, irmãos, Deus tirar você do curtimento. É a mesma coisa de você hoje aqui, Deus falar, hoje eu estou mudando a sua história. Aí você fala, glória a Deus, saí do curtimento. Daí você pensa que vai melhorar, Mário. Mas daí vem a terceira fase para se fazer um vaso. Depois de você ser escolhido, ser curtido, agora é a fase, irmãos, em que o oleiro ele pega o barro. Hoje não se faz mais isso, muito difícil, mas antigamente é a fase em que o oleiro pega o barro e ele começa a pisar esse barro que foi curtido. Hoje eles têm uma máquina que eles colocam o barro
E essa máquina tem aproximadamente de 10 a 20 dentes, dependendo da máquina. E ela vai girando e apertando o barro para baixo. E esse barro ele vai saindo já pronto. E ali vai ficando todas as sujeiras. Tem máquina que tira pedra, tem máquina que tira as raízes do barro. Tem máquina que faz tudo. Mas antigamente isso era feito pisando. Levava-se esse barro para um lugar e era necessário pisar nele, irmãos, para que fosse retirado dele todas as bolhas, todas as pedras, todas as raízes, para que este vaso ficasse sem problema. Qual que é essa fase na minha vida, pastor? Esta fase, irmãos, é aquela fase em que você é humilhado. É a fase que você é desprezado. É a fase que ninguém, irmão Mário, acredita em você. É a fase que olham para você e falam: esse daí não vai dar, hein? Você viu a promessa que a irmã fez para ele? Já faz 4 anos. Não vai dar, hein? Nada. Daí é a fase que você vem pregar e tira um sarro da sua pregação. É a fase que você vem cantar e tira um sarro porque você desafinou uma nota. É a fase que você passa e entra na igreja e nenhum irmão cumprimenta você. Mas não é porque os irmãos têm bronca de você. É porque o Espírito Santo está trabalhando em você. E Ele está pisando você para retirar de você tudo aquilo que não serve. Ele vai amassar você. Ele vai quebrar você. Mas Ele está retirando de nós todo orgulho, toda vaidade, toda alta confiança que nós temos em nós mesmos, para que nós depositamos nele a nossa confiança. Então creia nessa noite. Se você na sua casa puder dizer assim: essa humilhação, diga comigo, essa humilhação que eu estou passando não é para a minha derrota. Essa humilhação é somente para eu entender que eu não sou nada e que eu dependo do oleiro que está na minha vida. Não se preocupe, irmãos. É a fase que você pode fazer o que for que ninguém reconhece. É aquela fase que você é ignorado. E se a pessoa puder, ela pisa mais só para ver você gritar ai. Ela fala assim: não está doendo, eu vou pisar um pouquinho mais. Só para ver se você fala ai. Mas não preocupe com isso. É a fase que às vezes até quem é da sua própria casa vai te afrontar, vai ser ousado para te afrontar. Mas é a fase que você está sendo pisado. Fique tranquilo, suporte ela em nome de Jesus. Essa fase vai passar, assim como passou do curtimento, assim como ninguém lembrava de você e hoje estão lembrando de você para te humilhar. Da mesma forma que a fase do curtimento passou, esta fase também vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Por isso que o salmista, em Salmos de número 34, verso de número 19, ele vai dizer assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tem gente que no meio do pisamento, ele quer desistir de tudo. É natural do homem, o homem é assim mesmo. Às vezes dá vontade de voltar o quê? A ser barro. Eu estava quietinho lá, ninguém olhava para mim, mas também eu não era humilhado assim. Não é assim que a gente pensa? Ninguém nem olhava para mim, mas eu não passava por essa humilhação toda. Eu prefiro ser barro. Eu prefiro voltar lá, era melhor. Se tiver alguém aqui que nunca disse isso, irmão, você é crente mesmo. Quem nunca disse assim: Senhor, era melhor você ter deixado eu lá no meu quietinho, sem fazer para mim nenhuma promessa. É a fase, irmão, que os outros falam assim: é a fase que o filho chora e a mãe não. É a fase que você chora no seu quarto, você chora no seu carro, você chora no banheiro. Você só não quer ver ninguém te ver chorando, mas você chora. Em nome de Jesus, eu estou aqui para profetizar que essa fase vai passar, é só um processo. Deus está te aperfeiçoando, Ele vai te levar para um lugar melhor. Essa humilhação vai passar, porque Ele mesmo diz que os humilhados serão exaltados. Podem te ver assim hoje, sendo pisado, sendo machucado, sendo caluniado, sendo muitas vezes humilhado na frente de todos, mas vão ter que te olhar como um vaso de destaque na casa do Senhor nosso Deus. Tem que te olhar.
Essa fase vai passar. Diga comigo, essa fase da humilhação vai passar. A fase da humilhação era quando você tinha condições de se manter, e hoje Deus te faz depender de alguém para se manter. É a fase, Mário, do pisamento. Senhor, mas quando eu era do mundo eu tinha dinheiro para me manter. Hoje eu não. Você está na fase do pisamento. É Deus trabalhando. Porque se não tiver o pisamento, irmão, esse vaso vai ficar com bolha. E daí o que vai acontecer lá na frente com ele? Ele vai quebrar. Imagine o oleiro fazendo na roda, ele fazendo lá o vaso girando. Passa aquela pedra, aquela bolha despercebida, porque ele não foi pisado. Quando vai lá para casa de quem comprou o vaso, vai chegar num momento que aquela bolha, ela vai o quê? Trincar o vaso. Ou aquela pedra que está ali, se o vaso bater alguma coisa, vai quebrar o vaso. E precisa ser o quê? Tirado. É a fase que Deus te mostra que você sem a presença dele não é exatamente ninguém. É a fase que você vai reconhecer: se eu sou o que sou, eu só sou porque eu tenho Deus sobre a minha vida. Senhor, eu não consigo dar um passo se a sua presença não for comigo. Senhor, eu sou tão difícil, eu sou tão ruim, Senhor, que se o Senhor não me ajudar, eu não consigo me levantar. É aquela fase que a Bíblia diz assim, ó: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas se você estiver vivendo esta fase, fica tranquilo, porque esta fase também vai passar. E quando esta fase passa, irmãos, aí nós vamos para a fase dos acréscimos. Agora, o oleiro pega este barro que foi pisado, que está todo homogêneo. Depois, se os irmãos puderem ver o processo da olaria, os irmãos vão ver. O barro ele fica todo homogêneo. As irmãs que faz pão aqui sabe quando fica aquela massa que se aperta ela tem liga, irmão, aquela massa, né, gostosa. O barro fica daquele jeito. E aí é a fase que o oleiro pega este barro, e este barro precisa de acréscimos. Se ele for um barro muito duro, o oleiro precisa de um barro mole para poder ajudar no processo de fabricação. Se for um barro muito mole, o oleiro precisa colocar areia, precisa colocar um pouquinho de palha fina, um pouquinho de pedra triturada, bem fininha, para que este vaso, para que este barro ele tenha o que agora? Firmeza. Um vaso sem essa mistura, ele é frágil e quebra muito fácil. Qual que é esta fase na vida do crente? Irmão, se você já passou pelo curtimento, você já passou pelo pisamento, esta fase agora na vida do crente é exatamente aquela fase do acréscimo na vida do crente. É a fase, Mário, quando o crente começa a orar mais. Que muitas provas, às vezes a prova está tão grande que ele precisa orar mais. O acréscimo é a hora que você começa a buscar mais a Deus. É a hora que você sente sede de conhecer mais a Deus. É a hora que você sente o desejo de participar da escola bíblica dominical, Mário, porque você quer conhecer mais do Deus que você serve. É a hora que você vai procurando o acréscimo do jejum, o acréscimo da oração, porque é isso, irmão, que vai te dar força para amanhã, quando você estiver um vaso, você não quebrar por qualquer coisinha. Sabe aquele crente cristal? Que se ele chegar, você sem querer esbarrou no pé dele, Mário: eu não vou mais na igreja. O irmão Joaquim esbarrou no meu pé. Para você não ficar esse crente cristal, você tem que passar por essa fase. É a fase dos acréscimos. Eu não sei se alguém aí já conheceu o crente cristal. Eu conheço alguns. Graças a Deus aqui não tem, mas tem uns crentes cristal por aí, né? Se você olhar meio assim, você não perceber e olhar meio, o irmão fala: ele está bravo comigo. O pastor está bravo comigo. Eu não vou mais lá. Eu vou parar de adorar a Deus porque eu, armando o círculo de oração, não me deu bom dia. O que faltou nesse irmão? Faltou a fase dos acréscimos. Ele pulou a fase dos acréscimos. O que é acréscimo? Mais santidade,
mais compromisso, mais submissão, mais obediência a Deus. É nesta fase que nós começamos a aprender que nós precisamos desses acréscimos em nossa vida, que são esses acréscimos que vão nos dar força para no dia que o vendaval se levantar do lado de lá, nós possamos levantar a nossa cabeça e dizer: eu vou voar como águia, não vou ser como um pardal, mas eu vou passar por cima dessa tempestade em nome de Jesus. Já viu o irmão que a tempestade começa, ele só vê a nuvem preta e ele já fala que quer desistir? É porque ele não passou pela fase dos acréscimos. Faltou para ele a fase dos acréscimos. Se você esta noite se encher destes acréscimos, em nome de Jesus, você não será um vaso fraco nem defeituoso, mas você será um vaso valoroso na casa do nosso Deus. E quando passa a fase dos acréscimos, aí é a fase, irmãos, do molde. Nesta última fase é a fase que o oleiro olha e fala assim: este barro está prontinho, Jackson, agora eu vou colocar ele aqui na roda. E é exatamente nesta hora que Deus começa a nos moldar como um vaso, segundo o seu coração. Vaso de honra e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você está nas mãos do oleiro, e na mão do oleiro você pode ficar despreocupado. Não importa a fase que você está passando, se é do curtimento, se é do pisamento, se é dos acréscimos, se é na fase do molde, não importa a fase, o oleiro está te observando esta noite em nome de Jesus. Na hora do curtimento que você acha que está esquecido, o oleiro está te vendo e ele está te contemplando, mesmo às escondidas, quando você acha que ninguém te vê. Ele continua te olhando e dizendo: este barro vai dar um bom vaso em nome de Jesus. Ou se você estiver na fase do pisamento, fica tranquilo, quando você é pisado, o próprio Deus, ele chora junto com você, mas ele te dá força para você suportar a provação, vencer a humilhação e se tornar exaltado, porque aquele que é humilhado será exaltado em nome de Jesus. Na fase dos acréscimos é a fase em que você está buscando mais, é a fase que você está desejando como um bebê recém-nascido o leite materno. É a fase que você deseja conhecer, deseja aprofundar, deseja estar perto dele, deseja ouvir a voz dele. Ele também está cuidando de você, e se você estiver na mão dele, estiver na olaria, em cima da roda, neste momento ele está te dando molde que apraz o coração dele em nome de Jesus. E qual que é o molde que ele vai dar? Eu não sei, irmãos. Pode ser que para você seja um molde de um pregador, um homem usado por Deus, mas ele vai fazer segundo a vontade dele. Pode ser que você seja aquele vaso da entrada da igreja, que todo mundo quando chega é impactado. Olha o atendimento deste obreiro, olha o sorriso desta obreira. Eu não sei, irmão, mas ele te conhece e ele sabe exatamente a forma que ele vai fazer com você. Então não precisa você se preocupar, você só precisa descansar. Se eu estou no curtimento, no pisamento, se eu estou nos acréscimos, se eu estou já na roda, ele fazendo não tem problema, irmão. Ele vai cuidar de você e você não será perdido. E depois que ele dá forma no vaso, aí vem a fase do forno. Esta é a última etapa do processo, que é o fogo, irmãos. E fogo na Bíblia significa purificação. Depois que este vaso ele entra no forno, passa por uma alta temperatura, ele é aprovado pelo oleiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai passar por este forno do oleiro, você vai ser aprovado por ele em nome de Jesus. E depois que você sair deste forno, você está pronto
para receber a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu quero profetizar que você será cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que aonde você passar, você vai fazer a diferença. Eu quero profetizar que aonde você passar, vão olhar para você e vão dizer: este homem, esta mulher é diferente. Por quê? Porque ele é cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não importa onde você esteja, não importa por onde você caminha, vão olhar para você e vão dizer: este é sal, este é luz e este é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, diga, mas para isso eu preciso passar por todas estas fases. Então, em nome de Jesus, quando nós vamos um pouco mais à frente, no capítulo de número 19, nós vamos ver que o profeta, ele vai e compra uma botija de oleiro e leva consigo os anciões e o povo, e ele sai ao vale do filho de Enom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E a Bíblia vai dizer que ele ouviu essas palavras, e ali a Bíblia vai dizer que o profeta, ele quebra a botija à vista de todos os homens. Eu só quero deixar uma reflexão para você. Nós experimentamos esse tratamento de Deus. Depois os irmãos leem o capítulo 19. Mas tem muita gente que depois de experimentar esse tratamento de Deus, às vezes ele já está um vaso, ele não cuida daquilo que Deus lhe deu, e ele acaba desfazendo de tudo que Deus fez. É neste momento que Jeremias vai e quebra o vaso na vista de todos. Mas também tem muitos irmãos que foram quebrados porque pulou alguma das etapas que eu ensinei aqui. Talvez na hora que estava no curtimento, ele quis tomar a frente, você quis tomar a frente, quis fazer, e não era a hora de você fazer, era a hora de você ficar no anonimato, no esquecimento. Sabe aquela pessoa que tem um chamado de Deus, irmãos? Daí ele já quer fazer e Deus fala assim: fica aí no curtimento que eu vou te chamar. Daí ele se chama. O que vai acontecer? Você conhece um monte de gente assim, ele se quebra lá na frente. Talvez você está nessa situação, você se quebrou. Mas é interessante que eu estava vendo hoje à tarde, eu coloquei na internet para pesquisar uma olaria, e eu coloquei curtimento da argila. Se os irmãos colocar lá, os irmãos vão ver. Um oleiro falou um negócio interessante, muito interessante, aquilo me marcou. Ele falou assim, ó: vaso nenhum se perde na olaria. Porque todo vaso que quebra, ele pega aquele vaso, irmão, e ele joga aquele vaso aonde? Ele volta de novo para a fase do curtimento. E ali vai jogando água, e ele fica lá, Jackson, para ele amolecer de novo. E é a fase que Deus vai trabalhar de novo na vida dessa pessoa. Então eu quero dizer para você que talvez se quebrou e acha que não tem mais jeito. Volta para a olaria de Deus em nome de Jesus. Você não está perdido, você não se perdeu. Deus não perde ninguém. Ele é aquele bom pastor que das 100 ovelhas que tinha, uma saiu do aprisco, e ele deixou as 99 e saiu para procurar esta única ovelha. Se você se quebrou, em nome de Jesus, na casa do oleiro tem conserto para você em nome de Jesus. Satanás quer dizer que não dá para colar, que não dá para refazer, mas o oleiro diz: vem, eu coloco você de novo no curtimento, vem o pisamento, vem os acréscimos, vem o molde, vem o forno, e você se torna um vaso de honra novamente na presença do Senhor. Não tem ninguém que Deus despreze. Se você está na sua casa, assistindo neste momento, e você já frequentou a igreja, você já foi um servo de Deus, você já seguiu a Cristo, e você por algum problema se quebrou,
por algum problema, alguma dificuldade da vida, você se desviou, eu quero dizer para você nesta noite que ainda há esperança para você em nome de Jesus. Você já foi escolhido. Basta somente você voltar à olaria de Deus. E Ele vai fazer de você um vaso novo, de destaque na casa dEle, em nome de Jesus. Talvez você pense aí que você não é nada na casa do Senhor, mas você é um vaso valoroso na casa de Deus. E aonde você está, você enfeita a casa do oleiro em nome de Jesus. Você é vaso precioso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Você que está na sua casa, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Logo após nós vamos adorar a Deus com mais um hino. E nós vamos todos juntos adorar aquele que é, aquele que pode, aquele que está, aquele que faz. Nós vamos adorar o nome santo do Senhor. Você que está na sua casa e se quebrou, eu digo para você que você tem jeito. Você que está aqui e se quebrou, você que rachou, trincou, sei lá, talvez passaram por cima de você, você ficou só no caco, só o pó da rabiola, igual dizem. Mesmo assim, ainda tem como Deus fazer de você um vaso de honra na casa dele. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Se você estiver aceitando Jesus, aonde você estiver, se você estiver retornando para Cristo, saiba que Ele te recebe de braços abertos. Saiba que o amor dele por você é inesgotável. Saiba que Ele sempre esperou e sempre continua a esperar por você. Saiba que Ele tem uma grande estima e você tem um grande valor nas mãos dele. Pode ser que para o mundo você não é nada, mas para Ele, Ele olha você ainda como barro ou como caco quebrado, e Ele já enxerga você como vaso de honra, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, aí estão os Teus filhos, ó Pai querido, que assistiram, Senhor, ouviram esta mensagem. Estão os Teus filhos aqui que participaram deste culto, Senhor. Senhor, eu não sei qual fase que cada um está. Eu não sei, ó Pai, se é na fase do curtimento. Eu não sei se é a fase do pisamento. Eu não sei se é a fase dos acréscimos. Eu não sei, ó Pai querido, se é a fase, ó Pai, do molde, ou se é a fase da forma, do forno. Mas o Senhor sabe. Senhor, eu peço a Ti que os Teus filhos entendam o momento, que eles entendam o processo, ó Pai querido, a qual eles estão passando, o processo, Senhor, a qual o Senhor está nos colocando, para que nós possamos entender, Pai, que na vida tudo passa. A única coisa que não passa são as Suas palavras, porque essa permanece para todo o sempre. A única coisa que não passa são os Seus decretos, porque estes são, ó Pai querido, de eternidade a eternidade. A única coisa que não passa, Senhor, é o Seu poder e a Sua glória, porque esta o Senhor não divide com ninguém. Senhor, então eu peço a Ti, visita os Teus filhos, ó Pai, e abençoa cada um deles de uma forma especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante assim, ó. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de Ti não esqueço também.
presença dele aí. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para me enganar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Oh, aleluia, Ele não te deixa. Você não está só diante dessa dificuldade, diante do problema. Ele está contigo em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você que está em sua casa, eu quero profetizar sobre a sua vida. Este problema não vai te parar. Esta prova não vai nos deter. Eu quero profetizar que a mão do Senhor já está sobre a sua casa, sobre a tua família. O sangue de Cristo já está no umbrais da sua porta. Não precisa temer mal algum. Fique tranquilo em nome de Jesus. Descansa o teu coração. Eu quero profetizar uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Eu quero profetizar, se você perdeu o emprego, se você está desesperado, eu quero profetizar que as portas vão se abrir em meio à crise e vão ter que dizer: é milagre de Deus. Eu quero profetizar que o socorro de Deus está chegando ainda esta noite na tua casa. Eu quero profetizar vida na sua casa. Eu quero profetizar saúde na sua casa. Eu quero profetizar cura na sua casa. Eu quero profetizar o batismo com o Espírito Santo no seu lar. Você que crê e recebe, diga amém, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos. Nós te adoramos por aquilo que tu és. Senhor, eu agradeço, Senhor, por esta noite. Eu agradeço a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui nesta noite. Aos teus filhos, Senhor, que assistiram este culto. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. E eu peço, guarde os teus filhos. Acompanhe, ó Pai querido, os teus filhos em paz para os seus lares. Dê a eles, ó Pai querido, um sono abençoador. Uma noite de repouso tranquila. Coloca sobre eles as tuas mãos. Senhor, assim nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, terça-feira, culto de oração e ensino. Nós estaremos aqui orando e ensinando a palavra de Deus. Eu conto com os irmãos que puderem estar aqui adorando a Deus. Estaremos juntos louvando e bendizendo a Ele. Estenda suas mãos, eu vou implementar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor estejam contigo todos os dias da tua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Assim nós dizemos amém. Está terminado. Você pode, em nome de Jesus, dar um abraço virtual no seu amigo, né? Faz assim para ele, em nome de Jesus. Manda um beijo para ele, um beijo para ela, em nome de Jesus, né? E Deus acompanhe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve será.